Saudações de paz, queridos irmãos, meus amigos de todo o Brasil, meus irmãos da CPAD, pastor Silas Daniel, doutor Ronaldo, um abraço a todos. Estamos trabalhando num tema de aconselhamento pastoral através da TV CPAD e estamos trazendo alguns casos clínicos pastorais de aconselhamento, casos de aconselhamento. Durante o meu ministério pastoral, tenho trabalhado com aconselhamento de casais, de famílias, muitos casos, mas estou contando alguns deles que eu não os anotei, alguns que eu me lembro ainda, e alguns mais recentes que estão passando agora, e eu estou passando para os irmãos. Hoje eu quero contar uma história de aconselhamento que não foi bem sucedido, porque também nós temos coisas que a gente faz e não consegue isso. Mas é um caso que eu estou trazendo para chamar a atenção das pequenas coisas, É um pastor, um obreiro da casa de Deus, um casamento sólido, aparentemente sólido, entre aspas, sólido, de quase 30 anos de casado. A esposa de uma mulher extremamente dedicada na igreja, ao casamento, e o marido, um obreiro extremamente dedicado na obra. Essa, a fotografia que eu estou mostrando é essa mesmo. Era um homem dedicado, não era de muito conflito, um homem de paz. E os dois formavam um casamento, tendo dois filhos. Um casamento dentro daqueles que já podemos chamar um casamento ideal, um casamento maravilhoso. E trabalhavam com família, ajudavam os casais. Tudo era bastante interessante. O casamento deles era exemplar. Dentro do olhar de quem olha de fora, exemplar. E entre eles mesmos não havia um conflito instalado, estabelecido. E numa segunda-feira eu estava no gabinete pastoral. E aquele marido aparece. E a gente começa a conversar da obra e tal. E depois ele parou e disse: pastor, ele dá uma notícia que não é muito boa. Eu vou entrar com um processo de divórcio com a minha mulher. Ele disse: ó, meu companheiro, essas coisas de casamento ele não brinca, né? Ele falou: não, pastor, eu estou falando sério. Eu vou me divorciar. E eu perguntei: e você conversou alguma coisa com sua esposa? Não conversei. Então comecei um processo de conversar com ele, de tentar aconselhá-lo. E eu perguntei se ele tinha tido qualquer conversa nessa direção com a esposa. Não tinha falado nada. E eu perguntei para ele por que isso poderia acontecer. Eu realmente fiquei perplexo. Ele disse: pastor, minha vida com ela é boa, nós estamos muito tempo juntos. No domingo passado, nós fizemos um culto de família juntos, na congregação que eu dirijo, na igreja que eu dirijo, mas eu estou no meu limite e vou encerrar o casamento. Mas que limite, meu irmão? Tu nunca disseste nada. Ninguém chega no limite sem dizer nenhuma palavra. Pois é, meus irmãos, é esse que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que as pequenas coisas que a gente guarda, que não resolvem. É muito bom que se diga o que o apóstolo diz, que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. É muito interessante que o sol não pode se pôr sobre nossos conflitos, sobre nossas elucubrações mentais. Aquele irmão, ele vinha guardando coisas, e ele me argumentou o seguinte, que a esposa dele, financeiramente mais equilibrada do que ele, uma microempresária que conseguia recursos para cobrir a despesa da casa e tudo mais, e ele tinha um pequeno salário da igreja, ele ganhava da igreja, o salário era pequeno, não era suficiente para cuidar da casa, e a mulher supria as demais coisas todas. Ela assegura que nunca aconteceu isso, mas ele dizia que se sentia humilhado em ser financeiramente governado pela mulher, e que de vez em quando a mulher lançava em rosto alguma coisa pequena, assim: olha,
Quem está comprando isso aqui sou eu, quem está pagando isso aqui sou eu. Mas durante 20 e tantos anos, você nunca chama a mulher para conversar, para dizer, olha, eu discordei disso aqui, vamos melhorar isso aqui, não gosto da maneira que você está me tratando. Nunca lhe disse uma palavra. É como se para ela tudo tivesse 100%. Ela nem se lembra que fez alguma coisa. Ela disse, pastor, nunca aconteceu nada disso, nós sempre vivemos em paz, então eu compartilhava tudo com ele. Mas lá no inconsciente dele, lá no interior dele, ele se sentia oprimido se nunca compartilhar com ela essa opressão. Se nunca compartilhar com ela esse desgosto interior, essa insatisfação interior, bem oculta e bem secreta. Então nós precisamos orientar a quem tiver qualquer problema no casamento para se manifestar logo, assim que haja o problema. Assim que a pessoa diz, não gostei desse comportamento da minha mulher ou do meu marido, vá, converse logo. Não deixe para dormir. Problema a gente não acumula, não guarda, não arquiva, nem bota na nuvem, não é? Como diz hoje aí. Problema a gente resolve ao vivo e a cores, resolve o problema enquanto ele estiver acontecendo, logo após acontecer. Você pode guardar isso, isso são coisas, é como se fosse, como foi por muitos anos, é como se fosse um oceano construído de pequenas gotas. Uma coisinha aqui que não gostei bem disso, isso aqui não bateu bem comigo isso aqui que ela falou não foi legal, mas ele nunca disse nada para ela. Ela também nunca sentiu que tinha ultrapassado limites. Aí vai um processo de conversação com esse obreiro. Nunca se quebrantou para um recomeço. Não se quebrantou para dialogar com ela no sentido de restabelecer, renovar, reavivar o relacionamento. E durante alguns meses eu tentei desesperadamente que acontecesse alguma mudança, alguma sensibilidade, e nada aconteceu. Aquela irmã, sinceramente, eu via uma irmã desesperada. Não foi mais desesperada porque ela é muito fiel ao Senhor, muito crente, muito ligada em Deus, mas ela foi surpreendida, como eu fui surpreendido. Imagine eu, que era apenas o pastor dele, e ela era a mulher dele. A surpresa foi demasiada. Foi uma surpresa sem tamanho, possível de contar. Aquilo foi muito complexo para lidar com aquele problema. E eu, sinceramente, pensei que ele era um homem de Deus, crente, temente a Deus. Como eu já tinha revertido muitos casos assim, eu pensei, não pensei que era fácil, que nada é fácil na família, nada é fácil, no comportamento humano nada é fácil de se resolver. Todos os problemas são complexos. Não pense que dá um tapinha nas costas e Deus te abençoe, você vai ficar bem, que as coisas acontecem assim. Então você vai dizer, não, vem cá, dá para o joelho, ora aqui, Jesus te repreenda, pá. Também não é assim. Jesus pode fazer um milagre, pode. Mas não é você levando assim como se fosse uma coisa sem importância, como se não fosse uma coisa sem gravidade. Esse problema foi muito grave. Eu falei com ele muitas vezes, com ela algumas vezes. Ela só tinha que se lamentar. Ela tentou reconquistar ele, ela fez tudo também que pudesse. Eu passei a conversar com os filhos ficaram doentes, atribulados, mas muito atribulados, mas muito doentes os meninos. Menino ou menina. Mas os meninos inteligentes, estudiosos, estão se virando, estão estudando, estão crescendo eles. E a esposa lutando, né? Para manter os filhos salvos, os filhos equilibrados emocionalmente. Uma luta intensa, mas eu creio que em um mês, pouco, 2 meses depois, ele foi embora realmente. E pior do que isso, é que eles tinham uma casa, que moravam juntos. E ele saiu sem saber para onde ia, sem ter uma casa para morar, sem ter condições financeiras de comprar uma casa ou de alugar. Tudo muito complicado, muito complexo para casa de parentes, e se tornou vítima do erro da escolha dele. Eu não sei onde meu irmão está, não vou dizer o nome dele, é um amigo
do coração crente, que eu tinha respeito por ele, ainda tenho respeito dele como pessoa humana, mas o que ele fez com o marido, com a mulher, não foi das melhores coisas, e acabou terminando o casamento. Não sei se já aconteceu o divórcio ou o que aconteceu a partir daí, mas eu também acompanhei, essa irmã ainda acompanha uma distância, falando pelo WhatsApp de vez em quando e tal, orando por ela. Mas foi uma coisa que eu não consegui sucesso no trabalho. Eu esperava que as coisas se mudassem, esperava que as coisas se resolvessem, que onde há perdão, onde há crente, onde há oração, onde há milagre, tudo é possível ser resolvido. Mas nesse caso, foi impossível. Com isso eu quero dizer a você que nós ajudamos as pessoas. Mas para ajudarmos as pessoas, nós fazemos a nossa parte. O que vai acontecer com as pessoas depende muito do comportamento daquela pessoa, da disposição de mudar, da capacidade de perdoar, da capacidade de recomeçar, de ser convencido a recomeçar. Nem sempre nós conseguimos êxito no aconselhamento. Nem sempre conseguimos êxito quando nós pregamos para as pessoas. Uma se converte, 5 não se converte. Então não vamos lamentar se não teve sucesso tentando ajudar um casal e o casal se divorciou. A gente faz a nossa parte. A gente quer ajudar as pessoas. A gente quer salvar as pessoas. A gente quer libertar as pessoas. A gente quer restaurar um casamento. A gente quer cuidar de um adolescente que está se desviando. Nosso trabalho tem que ser feito. Nosso esforço tem que ser muito grande. Nosso amor tem que ser intenso. Os resultados nem sempre são os resultados que nós esperávamos que chegasse. Os resultados nem sempre são aqueles esperados. Nesse caso que eu citei hoje, não creio que tenha uma solução. Creio em Deus que pode fazer milagres. Fora de um milagre, não existe pela forma que aquele marido se comportou. Porque não é aquele obreiro, porque ele era um pastor. Mas o comportamento dele não foi de pastor, nem sem pastor, foi de marido. O comportamento de marido dele foi de acumular uma série de coisinhas pequenas. E com isso eu quero lembrar a você que quando a pessoa nos conta as coisas, isso não é nada demais. O que ele me contou não era nada demais. Mas não é nada demais no meu conceito. Para aquela pessoa é muito. Então a gente nunca deve dizer para a pessoa isso não é nada demais, porque a pessoa tem um conceito e aquilo é uma grande coisa. E no casamento, pequenas coisas podem se tornar uma grande crise. Pequeníssimas coisas podem se tornar uma grande crise. Pode se tornar um problema gigantesco. Pequenas coisas podem se tornar um problema real. Isso que eu quero lembrar a você, que isso é muito importante. Muito importante. Que a gente saiba lidar com as coisas pequenas dos outros, valorizando-as, porque tem gente que tem um problema, uma crise muito grande a partir de pequenas coisas sequenciadas, somadas, que formou uma grande crise no relacionamento, ou na vida pessoal, ou na vida de relacionamento entre uma pessoa e outra. Isso é algo que precisa ser considerado como lidar com as pequenas coisas na vida dos outros. Para quem está de fora, você diz, não, esse casamento acabou porque a mulher ajudava a patrocinar a casa, porque o marido se sentia humilhado, coisas assim. Não dá para ser causa de um casamento bonito que tem junto. Não dá. Ele não sabe o que passa na cabeça daquela pessoa. Ele não sabe como essa pessoa dimensiona os problemas. Às vezes uma pequena coisa que acontece, na minha ponto de vista, outra pessoa acha que aquilo é um problema fatal, terrível, um problema gravíssimo. É o olhar que as pessoas têm sobre o problema que eles passam. Esse é um assunto muito importante para pastor que lida com gente, com pessoas. Às vezes é uma coisa que outras pessoas podem passar de lá e dizer, se fosse comigo nada aconteceria, ou realmente as pessoas passam muitas coisinhas daquela e nada acontece. Já outro acumula aquilo e cria uma má impressão, uma grande crise, se estabelece a partir de um oceano que se constrói a partir de pequenas gotículas de água. É por aí que passam nossas crises, a partir de pequenas coisas. Eu quero levar você a pensar comigo, conselheiro,
que a gente tem que considerar isso seriamente, a questão das pequenas coisas. E outra coisa que eu aprendi é que nem sempre a gente acerta com Deus, orando e tudo mais, mas depende do outro. Deus pode estar na sua vida, você ser cheio do Espírito Santo, e você pega para a pessoa não se converte. Você pode ter um trabalho lindo no aconselhamento e acaba o casamento se separando. Porque o que você faz depende de Deus, de você, mas depende da pessoa que você está ajudando. Se ela não quiser ser ajudada, não adianta. Você pode fazer o que conseguir fazer, se esforçar ao máximo, mas nada pode acontecer. Pode não acontecer nada. Só que vale a pena. Eu acho o seguinte, não tive êxito, mas valeu a pena o meu esforço. Porque aquele irmão não vai dizer que ninguém lhe ajudou no dia da crise. Que todo mundo lhe deu as costas. Isso não vai dizer, porque eu estava ali, como servo de Deus, como instrumento de Deus. Você precisa estar ali, como instrumento de Deus, como profeta de Deus, como bênção de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê vitória, que Deus nos dê graça, nos ilumine, nos oriente, nos dê sabedoria para resolver conflitos como este. Deus abençoe. Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do Estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cbad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CBAD.